O Japão está enfrentando um novo problema. O assédio, as agressões físicas estão aumentando dia após dia. Por um tempo, parecia que esse assédio aos clientes, onde as pessoas abusam de trabalhadores no varejo que não podem revidar, era o maior dos problemas. Mas as coisas pioraram ainda mais quando o assédio sexual contra jovens se tornou um problema tão grande que nem mesmo a separação de homens e mulheres durante a hora do rush foi suficiente para parar. É justo quando parecia que as coisas não podem ficar piores, uma terceira forma de assédio surgiu no Japão. O Japão é frequentemente visto como um dos países mais seguros e educados do mundo. Embora isso tenha sido historicamente verdade, recentemente algo aconteceu que mudou tudo. Isso não aconteceu da noite pro dia, pois por muito tempo o Japão teve fervendo por dentro. Décadas de pressão social, excesso de trabalho e repressão emocional criaram um grande grupo de pessoas que se sentem invisíveis na sociedade japonesa e se sentem impotentes o suficiente para controlar suas próprias vidas, o que eventualmente as leva a descontar sua raiva em pessoas inocentes ao seu redor. Esses são chamados de Batsukari. Os Batsukari são pessoas que agridem fisicamente pessoas que estão passando aleatoriamente durante a hora do rush. Quando há muitas pessoas ao redor, elas podem desaparecer rapidamente da multidão. Esses ataques aleatórios geralmente acontecem dentro das estações de trem durante as manhãs, quando as multidões são imensas e as pessoas estão com pressa, nem conseguem olhar umas para as outras direito. Momentos como esse são uma oportunidade de ouro para um Batsukari. Atacar alguém que está na multidão rápido e escapar rapidamente da cena do crime antes que a vítima ou qualquer outra pessoa tenha tempo de reagir. A maneira mais comum do Batsukari agredir pessoas é colidindo com elas, ombro com ombro, o mais forte possível no meio da multidão. E daí que já vem o nome. Batsukari em inglês significa basicamente colisor ou impactador. No entanto, o termo é essencialmente abrangente para todas as pessoas que agridem fisicamente pessoas passando aleatoriamente na multidão. Isso pode incluir chutar alguém, empurrar, jogar as pessoas de qualquer tipo de contato físico. Algumas chegam perto de causar danos permanentes às suas vítimas, como no caso que aconteceu recentemente na estação Tamachi. Um homem que estava caminhando do trabalho foi abordado por um estranho que caminhava do lado errado da rua. Esse estranho então colidiu violentamente com o homem e continuou andando. Mas depois que a vítima virou as costas para a estação, ele pôde ouvir o homem correndo na sua direção por trás. E ao virar a cabeça para olhar, ele foi atingido por um soco na cabeça. E sim, o soco foi dado pelo estranho que havia colidido com ele. Esse cara voltou, agarrou o cara que ele esbarrou pela gola e começou a chutar a cabeça com o joelho enquanto gritava: "Não nos subestime, nós, as pessoas locais." Após a alteração, a vítima foi levada às pressas para o hospital, onde teve que passar 2 semanas devido aos seus ferimentos. Esse tipo de incidente não é apenas um ato aleatório de violência. Essa é uma epidemia bem conhecida no Japão, e só tá piorando a cada dia. De acordo com uma pesquisa, 14% das pessoas no Japão já foram vítimas de Batsukari. No entanto, algumas pesquisas online mostram números ainda maiores. A maioria desses casos acontece em grandes cidades, e há uma clara correlação entre a população e os casos. Quanto maior a cidade, mais pessoas assim existem. Uma das desculpas mais comuns usadas é que eles estão lutando contra os chamados Harukimaru. Quando confrontados, muitos deles alegam que estão dando apenas uma lição desses que estão grudados nos telefones e não estão prestando atenção, mas na realidade é apenas uma desculpa para justificar uma agressão aleatória. E o mais louco, que nesse ponto acho que não vai chocar ninguém, mas quanto menor você for, maior a chance de você ser agredido. E é por isso que a maioria das vítimas são mulheres e crianças. De acordo com a maioria das pesquisas, as mulheres são as principais vítimas desses caras. Também parece haver uma chance maior de ser agredido quanto mais jovem você for. E muitas vezes os ataques podem ser tão violentos que mesmo que você seja um jovem, como por exemplo, um outro caso recente, uma jovem foi parada na estação por um homem que lhe disse que ela estava atrapalhando. Quando o homem chamou a atenção da mulher, ele a socou no peito, o que fez quebrar a caixa torácica. Tem esse tipo de padrão, sabe? É possível identificar. Parecem ser homens mais velhos e com eles tendem a atacar mulheres e pessoas menores. De verdade, parece pessoas problemáticas com problema de raiva controlada, que descontam a fúria nas pessoas da maneira mais horrível possível, colidindo secretamente em pessoas muito menores que eles, porque são covardes demais para enfrentar esses problemas ou umas vítimas grandes. Agora, por que o governo japonês está tendo problema em parar esses caras? Bom, o problema em tentar impedir isso é que, como eles fazem isso de forma rápida e silenciosa na multidão, e a maioria das vezes eles fingem que é um acidente, é essencialmente quase impossível de condenar esses caras. Embora isso conte como uma agressão física, é difícil provar a intenção com a colisão, a menos que seja flagrado por uma câmera ou ele confesse, mas é praticamente impossível, eles sempre saem ilesos. Considerando o quão comum isso é, essa é uma daquelas coisas sobre as quais eu gostaria de alertar todo mundo que estiver indo pro Japão. Agora, obviamente, não tô dizendo que isso vai acontecer com você, mas apenas esteja mentalmente preparado caso aconteça. Afinal, o Japão também começou a receber diversos problemas agora com a China e com turistas de forma geral. Então, eu não me surpreenderia nada, principalmente com mulheres estrangeiras tomando desse apavoro no Japão. E também, antes de fazer esse vídeo, eu li várias histórias de pessoas online que dizendo que a sua viagem foi arruinada depois que elas foram atacadas sem motivo no Japão. Se você entrar no Reddit agora e pesquisar Ombrada Japão, a gente vai ser recebido com muito post tipo esse daqui. Recentemente, eu fiz uma viagem de 8 dias para Tóquio, mas ao longo desses 8 dias sofri o golpe do ombro.
mais de uma vez em 5 dos 8 dias. Não vou dizer que isso acontecerá com você, pois isso parece um pouco excessivo, mas o fato de que acontece. Isso se tornou algo tão frequente que minha família também começou a revidar, dando ombradas de volta nesses indivíduos. Agora, eu entendo o sentimento e, para ser honesta, eu provavelmente começaria a fazer o mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu realmente não posso dizer que começar a dar ombradas de volta nas pessoas é o curso da ação mais nobre aqui. No entanto, não consigo evitar me culpar, pois como eu mereço isso por ser uma turista no Japão, como posso pelo menos mitigar a ser atingida por uma ombrada na próxima vez que eu voltar? Para referência, sou uma mulher chinesa e não falava muito japonês, então me comuniquei muito em mandarim com minha família. Bom, e sim, é bem triste o estado das coisas que está acontecendo no Japão. Os japoneses não são muito a favor de turistas chineses, ou de qualquer turista de forma geral, na verdade, principalmente por causa de todo esse lixo e caos que eles estão fazendo lá, e envolvendo muitas conveniências também. Afinal, boa parte das conveniências hoje tem os trabalhadores imigrantes atuando nesses locais, ou intercambistas, por conta que os japoneses em si, por ter uma qualidade melhor de vida, não aceitam esses salários tão baixos. Então, a tensão tá alta e haverá racismo em qualquer lugar do mundo que você vá. Outro relato do Reddit que chama bastante atenção, e tá logo nas primeiras páginas, é esse daqui. Meu cônjuge e eu estávamos caminhando pela estação Shinjuku com um amigo local para almoçar. Enquanto passávamos pela saída, um homem japonês mais velho me deu um soco forte nas costelas, perto do meu seio direito. Foi um soco bem direcionado, pois eu estava usando uma pequena mochila. Então, ele conseguiu acertar bem entre meu braço e as costas enquanto eu passava. Como você pode ver, mesmo que por essa história, isso não quer dizer que esses caras sempre vão dar uma ombrada forte, porque às vezes eles podem tentar fazer outras coisas com você. Como no caso, ele socou muito forte no meu caixa torácica. Eu fiquei chocada. Quando me virei para olhar, ele levantou os 2 punhos e os agitou no meu rosto. Em retrospecto, eu gostaria de ter agarrado a mão dele e gritado por um segurança. Mas eu apenas me apressei e ele desapareceu na multidão. Eu não queria assustar ninguém e evitar a estação de Shinjuku ou a viajar para o Japão em geral. Eu estou me sentindo um pouco mal com isso e eu queria desabafar isso aqui no Reddit. Bom, essa parte final dela é realmente algo interessante se passar num relato e algo que eu quero deixar bem claro com esse vídeo também. O Japão é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, mas como qualquer país, ele tem problemas e umas pessoas loucas por aí. É tipo um gringo que ele chega e a primeira experiência que ele vai ter no Brasil é encontrar com um racista. E no momento, o governo atual japonês está mais preocupado com essa rixa com a China do que qualquer outra coisa. Eles estão pensando em contramedidas contra esses caras, por exemplo, separando calçadas para encorajar as pessoas para não se tombarem. Mas nada disso vai ajudar muito, porque esses caras são bem volumosos e a cidade de Tóquio também. Então, pessoas assim sempre vão existir, principalmente em momentos como a hora do rush. No final, a parte assustadora não é que eles existam, é o fato que eles aprenderam a se misturar com as pessoas do dia a dia. Bom, basicamente o que eu tinha pra falar é isso. Se você gostou, considere se inscrever, dá um like aí no canal. Isso me ajuda muito. E comenta mais algum tópico que você queira ver. Eu tenho curiosidade sobre Japão, China, Taiwan, Coreia, qualquer país relacionado à Ásia. Eu estudo bastante sobre isso, então talvez eu já tenha algum roteiro pronto e consiga adaptar a sua dúvida. Valeu, e a gente se vê no próximo. Falou!